Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui a nossa aula, continuando os nossos estudos, onde nós estamos vendo, vamos ver agora, continuar, dar uma revisada, na verdade, em separação de misturas. Então, vocês acompanhem, por favor, aí os nossos slides, tá? Bom, para falar sobre substância pura, nós temos que conhecer, né, o que é a definição de substância pura. Como é que eu vou ver isso? Bom, a substância pura, ela nada mais é do que uma substância que apresenta temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Isso vai ser dado a uma dada pressão e uma determinada densidade característica. A substância pura pode ser classificada em substância pura simples, quando ela é formada por apenas um tipo de elemento químico, no caso aí o exemplo dado, o gás oxigênio, e a substância pura composta é aquela que é formada por dois ou mais tipos de elementos químicos. Um exemplo aí que é dado, a água H2O. H é um elemento, O outro elemento. Bom, os materiais em que a fusão e a ebulição acontecem em faixas de temperatura, eles não são substâncias puras, eles são misturas, tá? Essas misturas, elas podem ser classificadas microscopicamente com relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição, e macroscopicamente, quando a gente observa a mistura em si, a quantidade de fases. Se tem apenas uma única fase, nós temos uma mistura homogênea. Se nós temos mais de uma fase, a mistura é heterogênea, tá? Olha esse garoto aí na imagem. Ele está olhando para uma proveta que tem uma mistura aí heterogênea. Por quê? Porque eu vejo várias fases. Cada fase nada mais é do que uma porção que apresenta aspecto visual homogêneo ou uniforme. Ou seja, cada cor dessa que eu observo nessa proveta é uma fase. Esse azul é uma fase, a parte transparente, a parte mais avermelhada ou laranja, essa parte verde e as outras partes também. Logo abaixo da imagem, você tem aí uns equipamentos de laboratório com líquidos coloridos. Veja que cada equipamento tem um líquido de uma cor só, ou seja, é homogêneo. Tá? Os componentes, na verdade, o que são? São aquilo que as partes que fazem parte da mistura. Ou seja, se eu tenho água e sal, a água é um componente, o sal é outro componente. Bom, as misturas, certo? Elas têm dois tipos de misturas, misturas homogêneas, misturas heterogêneas, e no livro de vocês vem trazendo um conceito de materiais heterogêneos. As misturas são enquadradas dentro dessa classificação, ou seja, possuem mais de duas fases, tá? Duas fases ou mais, na verdade. A gente pode dizer que os materiais homogêneos, eles são misturas nas quais as substâncias não estão perfeitamente dissolvidas. Esse detalhe é importante, porque o leite e o sangue se enquadram nesse tipo de coisa. E aí esse tipo de material heterogêneo vai ser chamado em duas classificações. Uma dispersão grosseira, que são as misturas heterogêneas que a gente está estudando, e as dispersões coloidais, que nós vamos deixar de lado, que no ensino médio vocês vão ter mais informações. Bom, o que são as soluções? As soluções nada mais são do que misturas homogêneas, ou seja, fazem parte da classificação dos materiais homogêneos. Tá? Geralmente, elas envolvem um líquido e um gás, ou um líquido e um sólido. Tá? E nós vamos ter a participação nesta solução de solvente e soluto. O que são os solventes? Solventes são aquelas substâncias que dissolvem outras, ou seja, dissolvem o soluto. Geralmente o solvente é a água. O soluto é aquilo que é dissolvido pelo solvente. Pode ser sal, pode ser uma polpa de fruta, né? Pode ser o açúcar, ele é dissolvido pelo solvente. Geralmente o solvente está em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. Bom, os sistemas, eles englobam também as misturas. O sistema é o quê? Pode ser uma substância pura ou pode ser uma mistura, e o sistema pode ser classificado tanto em homogêneo como heterogêneo. Tá? O aspecto homogêneo é aquele aspecto, o sistema homogêneo é que apresenta o aspecto contínuo, ou seja, só tem uma fase. O sistema heterogêneo é aquele que tem aspecto descontínuo, ou seja, pode ter mais de uma fase. Detalhe, eu posso ter um sistema
heterogêneo formado por uma substância pura. Eis a imagenzinha do copo com gelo, que eu já mostrei para vocês em sala de aula. Água e gelo não são mistura. Gelo é feito de água. E eu tenho água no estado líquido. Então isso aí não é uma mistura. Porém, mostra um sistema heterogêneo, tá? Bom, aí eu tenho um organograma mostrando mais ou menos que os sistemas heterogêneos, quando só tem os sistemas homogêneos que tem só uma fase, pode ser substância pura ou pode ser uma mistura homogênea. E o sistema heterogêneo, quando possui mais de uma fase, ele pode sim ser uma substância pura, no caso, a água e o gelo, foi um exemplo, ou pode ser uma mistura heterogênea comum que a gente trata. Para nós, pessoal, o importante é saber o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, tá bom? Podem ficar tranquilos. Vamos para a primeira questão que tem aí. Como descobrir se o material é uma substância pura ou uma mistura? Ora, para saber disso, a gente tem que saber as características do material. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Sabendo essas duas coisas, eu sei se é uma substância pura ou uma mistura. Se tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante, é uma substância pura. Se não tem, é uma mistura. Na segunda questão, nós também já fizemos em sala. Vocês analisam aí essas substâncias e classificam elas em pura e mistura. Um detalhe para a gasolina. No Brasil, a gasolina ela é adicionada de etanol. Então, ela é considerada uma mistura. Tá? E quando se fala gasolina, a gente considera apenas a substância gasolina. Ok? Então, nessa questão, como eu digo só gasolina, é uma substância pura. Caso eu fale gasolina brasileira, gasolina vendida no nosso país, aí você vai considerar uma mistura. Água destilada, substância pura. Ar atmosférico, mistura. E aí vem aquele detalhe que eu falei em sala de aula. Toda mistura de gases é homogênea, tá? Soro fisiológico. O soro fisiológico é uma mistura de água e sal na proporção de 0,9% de sal dentro dessa mistura. Então, é uma mistura homogênea. O ferro, uma substância pura. Gás oxigênio, substância pura. Granito. Gente, o granito tem 3 fases e 3 componentes. Mica, quartzo e feldspato, tá? Então, o granito é uma mistura. E o leite, que embora a gente veja apenas a parte branca do leite, ele é considerado uma mistura heterogênea. Na verdade, ele é um colóide, tá? Olha essa questão aí. Nas figuras ao lado, os átomos estão representados por esferas. Cada cor representa um átomo diferente. As moléculas são representadas por grupos de esferas unidas entre si. Ou seja, o que tem aí de grupo de moléculas são as esferas juntinhas. Bom, figura 1, 2, 3 e 4. Na figura 1, a gente tem uma mistura. Veja que as moléculas de cor vermelha estão juntas de moléculas de cor verde. Então, aí é uma mistura. Já as outras, 2, 3 e 4, são substâncias puras. Detalhe, na figura 3, substância pura simples, as moléculas têm átomos iguais, apenas um elemento químico. Já as outras não. Eu tenho um átomo vermelho, um átomo preto, um outro átomo vermelho. Então eu tenho uma substância pura composta. Tá certo? Essa questão aí, identificando as misturas em homogêneas e heterogêneas, ou seja, água e areia, heterogêneo. Eu vejo a água e vejo a areia separados. Granito, a mesma coisa, heterogênea. Água mineral não gasosa, água mineral sem gás, homogênea, uma só fase. Se tiver gás, heterogênea, porque as bolhas de gás são uma das fases da mistura. Ouro 18 quilates, já falei para vocês também. O ouro é uma mistura de ouro e cobre, tá? Então é uma mistura homogênea. Água e sal completamente dissolvidos. Se o sal está todo dissolvido, mistura homogênea. Óleo de soja flutuando na água. O óleo e a água, mistura heterogênea. O petróleo boiando na água do mar, mistura heterogênea. E o ar atmosférico não poluído, mistura homogênea. E se tiver poluído, heterogêneo. Nesta questão, nós vamos ver aí um detalhe interessante, que é a visualização da mistura. Veja só a letra A. Eu tenho água, álcool e gelo. Ele quer que você diga quantos componentes e quantas fases eu tenho. Ora, água e gelo, um componente só. Álcool, segundo componente. Então, eu tenho 2 componentes.
E olhando a imagem, eu tenho o gelo e o líquido. Então, são duas fases, dois componentes. Na letra B, o granito, já falamos aqui, granito é heterogêneo, três fases, três componentes, mica, quartzo e feldespato. Água, areia, sal e óleo. O sal se dissolve na água, então forma só uma fase. A areia, outra fase, e o óleo, outra fase. Três fases na letra C e quatro componentes. Na letra D, água e areia, muito simples, duas fases, dois componentes. E água e óleo, duas fases, dois componentes. Bom, pessoal, essa foi a minha aula para vocês. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima aula, tá? Onde eu vou continuar este assunto. Grande abraço para todos. Valeu!